Só vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho do setor de saneamento. Acho que é bacana aqui para o pessoal ter uma noção do quão para trás o Brasil está em saneamento. Tá? A gente tem uma população de 210, 200 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 100 milhões não tem coleta de esgoto. Assim, o negócio é bem dramático. Você vai para a região norte, acho que 15% tem coleta. Acho que, não lembro se era Nordeste, 30% tem coleta. Coleta, assim, não é que é tratamento, é coleta. Tá? Sudeste, acho que é 86%. Assim, o negócio é dramático. 30 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. O negócio é bizarro. E por que vem isso? Você tinha uma regulação que, junto com o aparelhamento do Estado, não deixava isso daí andar. Eu acho que você teve o marco do saneamento que veio do governo Bolsonaro. Você pode falar o que você quiser do governo Bolsonaro, mas o marco do saneamento, para mim, foi um negócio transformacional que permitiu que essas privatizações ocorressem. Tanto que você viu privatização no Alagoas, no Amapá, Ceará, Rio de Janeiro, e agora espero que aconteça em São Paulo. Desde que eu vivo o setor, assim como o Fabiano, a regulação do setor nunca foi amistosa com as empresas e nem com os investidores. Seja em Sabesp, seja na Sanepar, seja na Copasa. Muito pelo contrário, assim, muitos gols de mão contra a empresa. Concordo plenamente com vendo a melhora operacional, vendo uma melhoria regulatória, para mim é espetacular. Eu prefiro ver um pouco antes, ter alguns sinais um pouco mais fortes. Tendo isso, eu concordo, é totalmente transformacional. É bizarro. E como eu comentei no começo, pegar uma empresa estatal que começou o programa de corte de custo, melhoria operacional, assim, é bizarro quanto tem de coisa lá dentro para ganhar dinheiro, especialmente quando o cara está dentro de um monopólio. E só desenhando um pouco mais a tese e para frente de Sabesp, se tudo der certo, e colocar com o déficit de saneamento brasileiro, acho que isso aí pode ser até maior. Só que eu acho que tá, no começo se começar a dar certo e ganhar confiança, acho que sim, é um play tranquilo. Hoje, com a regulação que a gente vê, como foi comentado, hoje o cara investe e perde dinheiro. Assim, eu prefiro ver alguma melhora regulatória antes. Tem algum gatilho específico que, assim, se acontecer isso, Sabesp também não vai. Eu acho que de repente ter uma troca de algum ente regulador e o cara começa com um discurso de realmente essa regulação por eficiência é algo que faz sentido, só o cara começar com esse discurso, começar essa discussão, acho que já é super importante. Aí já é um trigger. Uhum. Que tipo de gol de mão que acontece contra essas gol empresas? De mão contra, né? Eu sei disso aí. O cara que faz gol de mão eu posso te falar de Sabesp, o Sabesp, porque quando você faz um investimento, assim, como foi comentado aqui, você é remunerado por investimentos. Aí o cara faz um investimento em um cano de concreto de uma espessura XPTO que gasta não sei quantos milhões. Só que aí chega na contabilidade e o cara fala, comprei cano. Aí o regulador fala, pera, você comprou cano? Não quero saber. Tem que ter certinho especificação. Se não tiver, de acordo com o que o regulador quer, você é glosado. O cara chega e fala, não, esquece, não vou dar não vou considerar isso aqui CAPEX. Então, vamos supor, o cara faz 1 bi, o regulador fala, não, para mim eu só reconheço 900. Então, do nada, 100 milhões assim sumiram da sua base. Uhum. Esse, por exemplo, é um gol de mão. Você pode arrumar custos. Você coloca a regulação de elétrica para distribuição é um pouco diferente de saneamento. Por quê? A de elétricas é um ente, ANEEL, para dar regulação para todas as distribuidoras. Uhum. Quando você pega para saneamento, é um regulador para uma distribuidora, praticamente. Então, isso dá um grau de discrecionalidade maior para esse regulador. Porque ele chega e fala, eu vou fazer uma regulação, eu não vou fazer ele quebrar, mas ele também não vai ganhar dinheiro. Quando você faz isso para distribuição de energia elétrica, você tem que fazer para todas. Aí vai ter o cara que vai ficar quase quebrando, é outro cara que vai ganhar dinheiro, outro cara que vai ficar no 0 a 0. É mais diferente. Né? E quando você vai colocar, eu vou colocar a base de custos que a Sabesp tem que seguir. Eu uso o parâmetro que eu quiser no final do dia. O WACC, você chega e fala, qual que vai ser a taxa livre de risco que eu vou usar para calcular o WACC? Você tem milhares de janelas. Posso colocar a janela que mais prejudica a empresa. Ou que mais beneficia.
Assim, o grau de discricionariedade para você fazer uma revisão tarifária é gigantesco. E aí o incentivo do regulador, nesse caso, é não aumentar o preço para a população. Isso, então, só que o regulador, às vezes, ele chega e fala, eu vou fazer a modicidade tarifária. Só que é uma modicidade burra, porque às vezes você prejudica o cara. O investimento da pessoa, da empresa, no caso, você prejudica a eficiência. Porque a ANEEL teve isso lá no 2008, 2009. Ele apertou a modicidade. O que aconteceu? A remuneração das empresas nunca foi gigante, assim, em termos da tarifa, vai o quê? 10, 11% da tarifa para distribuição, para fazer tudo, para a distribuidora. E o quanto ele ganha é pouco. Aí você chega e fala, vou cortar o EBITDA da empresa em 10%, que vai representar 1% da tarifa, meio. Só que vai prejudicar totalmente a qualidade da empresa e a capacidade dela fazer investimentos. E a mesma coisa acontece em segmento. Assim, às vezes o cara ele é míope e fala, eu vou mirar esse 1%. Só que ele não vê, às vezes, que esse 1% prejudica tanto que o cara começa a ter problemas para fazer cobrança, o cara não faz capex bom. Assim, tem N issues no meio. Então, assim, não necessariamente o regulador às vezes, tem a boa intenção, porque ele não vai pelo lado correto. O que é modicidade tarifária? Modicidade tarifária. O que isso quer dizer? Tarifas mais baratas. Tá. Baixar o preço. Isso. Só que, de novo, tem o jeito bom, que é o win-win, e tem o jeito que eu vou falar, eu vou marretar a empresa, que no meu ver é um lose-lose, que é o que a gente vive hoje. E acho que assim, só complementando aqui, né, todo esse histórico que ele colocou, então eu tenho muito na cabeça a primeira revisão tarifária da Sabesp, foi em 2014, né, a Sabesp foi lá, entregou um laudo, né, para a Arcesp, ordem de grandeza, avaliando a base de ativos dela, né, em 30 bilhões de reais. Então essa foi onde se formou a expectativa do mercado de qual que era o tamanho do investimento que a Sabesp tinha na época. Aí veio uma glosa de 7 bi em 30. Uma glosa de 7 bi quer dizer o quê? Quer dizer que eles não reconhecem 7 não bilhões. reconheceu 7 bi em 30. Então imagina o seguinte, né? Imagina que é um setor, vamos pensar que, números hipotéticos aqui, né? Em um determinado momento, com a Selic mais baixa e tudo mais, dado todas as variáveis macroeconômicas, o regulador ele vai lá e te fala, olha, você, empreendedor, né? Você pode ter 10% de retorno aqui ao investir no saneamento. Então, se você tinha uma base de 30, então deveria, a tarifa deveria, além de cobrir todas as despesas e tudo mais, deveria sobrar ali 3 bi para te remunerar, certo? 10% em cima da base. Né? Aí, de repente, o cara vai lá e fala, não, sua base é 23, né? Por quê? Aí, uma outra coisa, né? Ao passo, o setor elétrico, as reuniões de diretoria da ANEEL, elas são transmitidas ao vivo, né? Público, qualquer um pode assistir, pode entrar, os materiais ficam públicos, né? São super completos, são uma boa, assim, é um negócio que é benchmark, né? E na Sabesp a gente não tem nada disso, né? Só para deixar claro, né? A ANEEL regula o setor elétrico. O setor elétrico no Brasil todo, né? No Brasil todo. A Sabesp tem a Arcesp, e aí a Sanepar tem a dela, a Copasa tem a dela, e cada estado tem a sua... Exatamente. Mas eu tenho convicção que esse governo entende que são necessários dar sinais. Por exemplo, a gente tem lá hoje aberto uma audiência pública, né, para você ter mais previsibilidade em como calcular a base de ativo. Né? Então, um dos pontos da audiência pública é que haverá uma validação anual para que não se espere 4 anos, que é o tamanho do ciclo. Né? Então, por exemplo, eles já estão fazendo isso com a base de ativos, eles vão fazer isso com o OC, eles vão fazer isso com a parte de despesas. Né? Então, eu tenho pouca dúvida que ao longo desse próximo semestre a gente vai ver uma bela evolução regulatória, que é o que eu acho que é o grande trigger para re-rate na Sabesp. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.